Quem está acompanhando tudo comigo aqui no estúdio é o Sérgio Nobre, o presidente nacional da CUT, a Central Única dos Trabalhadores. Bom dia, Sérgio, dia de celebração. Bom dia, Thalita. Todo mundo feliz, né? Não é sempre que a classe trabalhadora tem um motivo para festejar. E esse dia amanheceu muito feliz, histórico, e que eu espero que seja o início, né, de um processo de construção da justiça tributária no Brasil, como foi dito aqui pelo Belmiro, muito bem dito, né, de que é um passo gigantesco, mas nós temos muito ainda a fazer na busca da justiça tributária. Então, essa medida de isenção até R$5.000, se a gente for somar as pessoas que vão ser beneficiadas 100%, que ganham menos de R$5.000, as que vão ter efeito de quem ganha até 7.300, e também pessoas que não têm carteira assinada, que têm outras formas de contratação que não é a carteira. Nós estamos falando de 35 milhões de trabalhadores que vão ser beneficiados hoje, é muita coisa. Agora, o mais interessante que eu queria chamar a atenção é que para cobrir isso, né, esse custo, 140 mil pessoas que ganham mais que R$50.000 vão contribuir um pouquinho a mais para poder fazer essa justiça a 35 milhões de pessoas. Então, isso mostra o quanto é desigual ainda o nosso sistema tributário. Mas hoje é um passo importante e a luta continua para a gente avançar nesse tema. Importantíssimo isso que você traz. 140 mil pessoas apenas sendo taxado um pouco mais aí para conseguir a isenção para tanta gente. E foi uma medida projetada ali pela equipe econômica do governo Lula. A gente fala, né, que Fernando Haddad é o pai dessa medida no final das contas, porque conseguiu esse encaixe, que muita gente imaginava ser impossível, essa taxação dos super ricos. E isso está acontecendo agora no Brasil. Aí você vê o tamanho do egoísmo, né? Porque o que ele sofreu, apanhou, né? E explicando, que falou, olha, é pouca coisa. São pessoas que ganham mais que R$50.000, vai pagar um pouco mais de 2% em relação a isso, para poder atender e fazer justiça com 35 milhões de pessoas. Então, a desigualdade ainda é muito grande. A gente vem falando desde há muitos anos de que hoje 1% dos mais ricos do país tem, uns falam de 40% até 60% da riqueza nacional. Então, isso é um crime, né? E os 50% mais pobres têm menos de 2% da riqueza nacional. Quer dizer, é muita desigualdade. Então, quando a gente dá um passinho assim, a gente vê ainda gente se rebelando, não quer distribuir. E a gente precisa insistir nisso, né? Só tem felicidade quando a felicidade for para todos, né? Você não pode ser feliz sozinho. Então, ainda existe muita desigualdade e a pauta por justiça tributária tem que continuar. Foi dito aqui também que os trabalhadores que recebem a participação nos lucros e resultados, que é a coisa mais justa, não é? Então, se é lucro e resultado, já descontou imposto, não é correto que se tribute, né, a participação nos lucros e resultados. Então, essa é uma outra bandeira que nós temos que levantar também, porque muitos trabalhadores com justiça, porque aquilo ali é fruto da produtividade dele, né, do empenho dele e que merece ser isento. Então, essa pauta a gente vai continuar trabalhando. E a tabela do imposto de renda hoje tem 4 níveis, né, de tributos. Então, quando ela nasceu, lá na década de 50, ela tinha 11 faixas, que ia de 5% até 60%. Então, essa era uma tabela verdadeiramente progressiva, né? Porque quem ganha pouco paga pouco, né? Quem ganha muito vai contribuir com um pouco mais para ter justiça tributária. Então, está longe ainda. Então, uma nova tabela de fato progressiva ainda está na nossa pauta e nós vamos seguir na luta por ela. Dia de celebração, sim, mas de lembrar também as lutas que a gente tem pela frente, né? Pois é, e que não foi dádiva, né? Porque a CUT tem 43 anos de vida, já nasceu com essa pauta, reivindicando, lutando. E claro que também a sensibilidade do presidente Lula, que a gente tem que destacar aqui. Porque ele sabe, né? Já trabalhou com carteira assinada, é metalúrgico. Ele sabe o quanto isso é importante no bolso do trabalhador. O quanto R$100 no bolso do trabalhador é importante para gerar consumo. E isso que os empresários e comerciantes precisam entender também. Porque às vezes fica contra as nossas pautas, mas é isso. Esses R$90, R$100 que os trabalhadores estão dizendo, vai para o consumo. Sabe? Ele vai lá e vai comprar mais arroz, mais feijão, sapato. E isso vai gerar mais produção, que vai gerar mais emprego. Então, para muitas categorias, Thalita, vai significar um mês de salário a mais no ano, para muitas categorias, muitas categorias. O cobrador, motorista, enfermeiro, né? Para muita gente, professores, boa parte dos professores, vai ser um mês a mais de salário. E a gente sabe o quanto o 13º salário é importante para a economia no final do ano e tal. Então, é uma nova injeção, né, de recursos na economia, porque além de fazer justiça, movimento economia gera emprego.
A TVT está exibindo essa série, né? O que eu ganho com isso, e me marcou bastante o depoimento de uma... Acho que ela era analista de RH, ela trabalhava com RH. E ela falou que com esse dinheirinho a mais, ela ia poder comprar pizza aos finais de semana. Então é isso, é um dinheiro que volta para a economia, movimenta comércio. É disso que se trata, exemplificando o que você tem dito, né? E eu queria que você falasse agora sobre próximas lutas, né? Então, assim, quais as principais batalhas no Congresso para esse ano, que é um ano eleitoral? Nós temos a redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais. Então, o presidente Lula disse num discurso recente, né, que é uma coisa verdadeira. Nós temos uma jornada de trabalho da década de 40. Sim. Quer dizer, então o mundo já avançou, muitos países têm 36 horas já de jornada. Nós temos uma jornada de 44 horas e o pior, né, que é a famigerada escala 6x1, que ela é muito perversa, em especial no comércio. Eu, às vezes, vou em pequenos bares e restaurantes almoçar, eu pergunto para o atendente ali, que hora que você chega para trabalhar? Ele fala, eu chego 10 horas da manhã, para servir o almoço e tal. E que hora que você vai embora? Eu falei, eu vou embora na hora que o último cliente vai, né, antes do bar fechar. E aí é meia-noite, 1h da manhã. Sim. Quer dizer, a pessoa faz 16 horas de jornada, sabe, de segunda a sábado. E muitas vezes jovem, né? Então, quer dizer, isso é uma coisa desumana, sabe? Que tempo que vai ter para estudar, para namorar e tal? Aí eu pergunto, só tem o domingo para você? E o que você faz no domingo? Eu falei, eu durmo, porque é o único dia que eu tenho para dormir, descansar, não sair de casa. Quer dizer, então é uma coisa perversa que a gente tem que acabar com ela. Agora, vai precisar também de muita mobilização no Congresso Nacional, porque isso é uma decisão que tem que passar pelo Congresso Nacional. E o Congresso, ele é muito sensibilizado pelas redes sociais, pela cobrança, né, que a sociedade faz. Então, se vocês aí que estão me assistindo, vocês querem o fim da escala 6x1, a redução da jornada de trabalho, por favor, sensibilize seus deputados, seus senadores, é fácil. É só entrar lá no site da Câmara que você pega o endereço eletrônico das pessoas e entrar nessa campanha para sensibilizar, porque isso é muito importante, né? A gente precisa ter uma jornada de trabalho humana, decente, porque o trabalhador, se ele tem uma jornada decente, ele produz mais. É o contrário do que diz, né? Ele fica mais produtivo, ele adoece menos, portanto é menos atestado, menos afastamento, porque todo mundo ganha com isso. Países que reduziram a jornada de trabalho, ao contrário do que se dizem, a produtividade aumentou, a qualidade do produto aumentou, reduziu faltas, reduziu doenças. Então, isso faz bem para a sociedade, né? E a gente precisa entrar nesse debate. Uma outra coisa muito importante é a gente estabelecer direitos e regulamentar os trabalhadores em aplicativo. Sim. Então, chamar atenção, porque às vezes, né, como você falou da pizza, às vezes a gente está em casa lá 9 horas da noite, às vezes está chovendo, você passa a mão no telefone e liga, não é? E aí, meia hora, chega um garoto em cima de uma moto, debaixo de chuva, com a pizza quentinha e tal. Não é uma comodidade gigantesca? É uma comodidade. Agora, o coitado desse trabalhador, quer dizer, quase metade da viagem dele fica com a plataforma. Sim. Certo? Então, a gente vê diarista, né, que é contratada pela plataforma, às vezes 60% do que ela ganha limpando a casa fica com a plataforma, não fica com ela. Quer dizer, então isso não é correto. E são milhões de trabalhadores no Brasil nessa condição. Então, eles não são empreendedores, né, como o presidente Lula disse. Eles são trabalhadores precarizados, que estão nessa condição porque eles não conseguem um emprego formal, um emprego de jornada inteira e tal. Então, e às vezes, né, por conta de ter filho pequeno, opta por esse tipo de trabalho, mas é um trabalho extremamente precarizado, em que as plataformas ganham muito e pagam um salário de miséria para esses trabalhadores. Então, isso é uma pauta prioritária, sabe? É direito humano que esse pessoal ter os seus direitos regulados, mas que também precisa do apoio da sociedade. Se a sociedade não apoiar, a gente não vai para lugar nenhum. Por que a gente conseguiu a isenção do imposto de renda para R$5.000? Porque a sociedade se mobilizou, apoiou a pauta, quer dizer, aqueles que são ricos ficaram contra a pauta, né? Mas a gente conseguiu ganhar o debate. Toda vez que a gente ganha o debate na sociedade, as coisas acontecem. Sim. Então, essas duas pautas, o aplicativo, o fim da escala 6x1, é prioritária para nós, e para o movimento sindical, e pediu apoio da população para isso, para que mande lá o recadinho para o seu deputado, para o seu senador, para ajudar nesse processo. Para que fique difícil para uma extrema-direita ir contra essa pauta que grande parcela da sociedade apoia. Exatamente, é os egoístas, aqueles que disseminam ódio na sociedade, né? Então, eles são pequenos, graças a Deus. Sim. Agora a gente tem que se mobilizar, chamar a atenção dos deputados, dos senadores, porque a gente tem grande chance de ainda esse ano comemorar mais ainda, comemorar o fim da escala 6x1 e esses trabalhadores, esses jovens que trabalham por aplicativo, de poder ter direito e ser tratado com dignidade.
Vou estar na torcida para que o seu retorno aqui no estúdio com a gente seja para mais uma celebração, tá bom? Oh, que beleza, vamos lá. Sérgio, sempre bom estar obrigada. aqui. Sempre bom recebê-lo, mas num momento como esse, celebrando ainda melhor, né? Tomara que a gente tenha mais motivos para celebrar durante esse ano. E parabéns pelo programa. Muito obrigada. Bacana. Obrigada pela presença, até a próxima então.